boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, galerinha? Sextou? Todo mundo preparado para o nosso encontro de inglês? A gente vai falar hoje mais uma vez, vamos retornar aquilo que a gente estava falando. No nosso encontro passado, vamos falar sobre o Direct and Indirect Speech, o discurso direto e indireto, galerinha. Vamos falar, olha só, com muitos exemplos. Hoje é o dia dos exemplos. É exemplo por cima de exemplo, porque como eu falei na aula passada, esse é o conteúdo que você faz fazendo, é botando a mão na massa, galera, não adianta. Mas praticar melhor, é a prática que leva à perfeição, galera, não tem jeito. Quanto melhor você ficar, vai ser praticando, pode ter certeza. Então, vamos, que hoje a gente tem muita coisa para fazer. E é claro, lembrando que amanhã temos nosso encontro marcado em sábado letivo, galerinha. Muito importante a presença de vocês no nosso sabadão. Certamente a presença de vocês que nos acompanham é o que vai abrilhantar ainda mais o nosso encontro, não é isso? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, em Novo Santo Antônio, sejam bem-vindos. Galera, em São Francisco do Piauí, é um prazer ter vocês aqui. Estamos juntos. Quando você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser que eu repita alguma coisa, coloca aí embaixo, coloca no chat, que a gente está aqui justamente para isso. Beleza, gente? Vamos que vamos, então? Que a gente hoje tem coisa boa, hoje é só maravilha. Eu sou o professor Adriano, seu professor de inglês, e vamos falar de discurso direto e discurso indireto. Professor, então esse é o nosso conteúdo? Certamente. Nosso conteúdo é discurso direto e discurso indireto. Professor, o que é mesmo esse tal desse discurso direto e esse discurso indireto? Como é que é isso direitinho? Explica aí pra gente. Pessoal, só para vocês relembrarem o que a gente já viu na aula passada, mas vamos reforçar isso, olha só. Discurso direto é quando você fala direto com uma pessoa, você fala uma mensagem, você emite uma mensagem direto para outra pessoa. Por exemplo, uma ligação, você liga para uma pessoa e você fala com a pessoa. Simples assim. Discurso direto, você fala com a pessoa no meio da rua. Opa, bom dia! E a pessoa responde, bom dia. Está feito o nosso discurso direto. Direto por quê? Porque vai direto para a pessoa, de uma pessoa para outra. Se a gente pensar no discurso, primeira pessoa e segunda pessoas conversando, tá bem? Primeira e segunda pessoas conversando. Agora, o discurso indireto, aí é outra coisa, gente. O discurso indireto é quando uma terceira pessoa entra na jogada para falar alguma coisa, para dar um recado de alguém. Olha só, então. Se uma pessoa vai dar o recado de outra pessoa para uma terceira pessoa, aí você tem um discurso indireto. E aí, gente, na língua inglesa, nós temos alguns pontos gramaticais a serem discutidos. A gente precisa organizar a frase para que a pessoa que esteja ali ouvindo consiga compreender a mensagem. Tudo bem? Então imagina aí, olha só, que eu tenho 2 alunos e um deles vai precisar faltar. E aí esse aluno chega para o colega de sala, olha, amanhã eu não vou poder ir para a aula. Avisa ao professor que eu não vou. Quando a pessoa vier me dar a mensagem, não vai ser discurso direto. Vai ser discurso indireto, porque a mensagem não é dela. A mensagem é da colega que vai faltar. Então, olha só, professor. Minha amiga ela disse que vai precisar faltar. Então, a pessoa está dando a mensagem, mas a mensagem se refere a uma terceira pessoa, que nem na conversa está. Tudo bem? É isso que a gente chama de discurso indireto. Só para fazer logo a diferença. Galera, não tem para onde. Esse é o primeiro passo. Essa é a diferença entre discurso direto e discurso indireto. Qual é o objetivo, então, do encontro de hoje? É explorar, gente. Explorar a diferença entre esses dois. Entre o discurso direto e o discurso indireto. Percebendo sua estrutura de formação, vou falar para vocês como é que a gente forma esse discurso indireto. Observando a conversão do direto para o indireto e os seus usos na hora da prática. E aí, gente, nosso foco então vai ser no estudo gramatical aplicado. E para casa ficam aí os slides 25 e 26, que é a aula de amanhã
vai ser o nosso passo inicial, vai ser o nosso primeiro passo. Tá bom, gente? Vamos começar por aí, para eu mostrar para vocês mais exercícios. E aí, nossa habilidade, olha só, é a habilidade de relacionar textos, observando sua produção, a sua leitura, a sua escuta, suas condições de produção, seu contexto, quais são os leitores, sua audiência prevista, os objetivos do texto, os pontos de vista e as perspectivas diversas, além do papel do autor, da época, do gênero do discurso. Tudo isso, gente, como maneiras de ampliar construção de sentidos, ou seja, a ampliar as nossas possibilidades de interpretação, análises críticas dos nossos textos e produção de textos adequados às diferentes situações. Então a gente já começa com um exemplo, olha só. Vamos começar logo com um exemplo aqui. Galerinha, como a gente chama isso de discurso indireto em inglês? A gente chama assim, ó, reported speech. Esse é o nosso discurso indireto. Olha aí, ó. O nosso discurso indireto tem orações afirmativas e negativas. Olha só então a mensagem. A Molly disse o seguinte: I'm eating chocolate. Eu estou comendo chocolate agora. Cuidado. Como é que você vai fazer o discurso indireto? Como é que uma pessoa vai dar essa mensagem para outra? A pessoa vai fazer o seguinte. Molly said, essa expressão, gente, ela já é pronta. Ela vem sempre assim, ó. Said, vai vir sempre said. Ou então told me. A mesma coisa, tá bom? Não vai ter diferença. Mas esse joguinho inicial aqui vai sempre aparecer. Ele disse e ela contou. Sempre é assim. No caso aqui foi a Molly. Quem disse? Ela disse o quê? Tem então um pronome relativo. A gente viu isso 2 aulas atrás, hein? Pronome relativo. No caso desse pronome, ele é optativo. Você coloca ele ou não. Tá entre parênteses. Observa aí, ó. Tá entre parênteses. Agora vem a troca, o troca-troca, as misturas das coisas. Cuidado. Muita atenção aqui. A Molly, quando falou, ela disse eu, mas não é mais eu. Quem está falando é uma terceira pessoa. Então eu vou dar a mensagem, eu digo que ela estava comendo chocolate. Não sou eu, é ela. Então eu uso she. Por quê? Porque é a terceira pessoa do singular. Esse she corresponde a quem? A Molly. É ela que está comendo, não sou eu, não. É ela quem está comendo. E aí vem a troca de tempos verbais. Atenção, atenção, atenção. Seu tempo verbal vai dar um passo no passado. A pessoa vai dar um passo no passado. Como assim? Do discurso direto para o discurso indireto. Teu tempo verbal tem obrigatoriamente que dar um passo para o passado. Se for presente simples, no discurso indireto, vira passado simples. Professor, e se for futuro, vira condicional. Vai para o presente condicional, fica would. Mas eu vou mostrar o exemplo que a gente tem aqui. Olha só, qual é o exemplo que a gente tem? Presente contínuo. Professor, como é que eu decifro que isso é presente contínuo? Primeira coisa, terminou o verbo em ing, isso é contínuo. Isso aqui, gente, não tem nem para onde ser outra coisa, não. Se você tem um verbo com ing, é tempo contínuo. Simples assim. Tempo contínuo. Professor, e aí a outra marca é qual? Aqui, ó, o verbo to be, galera. Então, o tempo contínuo é verbo to be mais verbo com o ing. Isso é tempo contínuo. Professor, e como é que eu sei se é presente, se é passado ou se é futuro? Quem é que vai me dizer? É o ing? Não, o ing não muda. Quem vai te dizer vai ser o verbo to be. Então, aqui eu tenho o verbo to be no presente. Am. Automaticamente eu já entendo. Presente contínuo. Tudo bem? Isso no discurso direto. Para o discurso indireto, esse verbo to be vai se transformar no passado. Qual é o passado do verbo to be? Was. Prontinho, tá feito então. She was eating, ela estava comendo chocolate. Outro ponto que você tem que ter cuidado com as suas expressões temporais.
expressões temporais. Galera, suas expressões temporais também vão para o passado, elas acompanham. Simples assim. Então, se ela estava comendo chocolate agora, no momento da fala dela, eu uso ela estava comendo chocolate then, naquele momento. Lá, naquele instante. Percebeu a mudança? Professor, então o que é que eu vou mudar tanto da forma direta para a forma indireta, do discurso direto para o discurso indireto? Você vai mudar seu sujeito, você vai mudar o seu verbo e você vai mudar a sua time expression, a sua expressão temporal. O seu sujeito vai para a terceira pessoa, o seu verbo dá um passo no passado e a sua expressão temporal acompanha o seu verbo, indo também para o passado. Beleza, gente? Tranquilo e favorável. Dá uma olhadinha nesse segundo exemplo aqui. Muito boa noite, Luíla Guimarães. Seja muito bem-vindo. Pessoal, e Miguel Leão, coisa boa. A presença de vocês aqui é muito importante. Sejam bem-vindos. Dá uma olhada para a imagem. Tem esse casal aí, eles estão aí. Não, negativo. Eles são a Di e o Carlos. Olha o que eles estão dizendo aí, ó. Que nós nunca tivemos 3 carros. Essa foi a mensagem que eles passaram. 3 carros não é demais, só 2 ou só 1 já é suficiente. Observe então aí como é que eu faço a minha forma indireta. Lembra do discurso direto para o discurso indireto? Eu vou sempre usar o said ou told me. Sempre usa um dos dois, não esquece. A Di e o Carlos disseram, they said, esse that é opcional. Lembrando, são 2 pessoas, vai para a terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? Em inglês, they. Então, olha só. Eles disseram que eles... Professor, e o tempo verbal, como é que eu faço? De novo, dá sempre um passo no passado. Qual é o tempo verbal aqui? Professor, eu enxergo 2 verbos, ó. Haven't, had. 2 verbos, verdade. Se o meu segundo verbo, que é meu verbo principal, está no PPP, PPP, professor, particípio passado do verbo principal. Esse é o PPP. Particípio passado do verbo principal. Beleza, gente? Tá aí na terceira pessoa e eu tenho o PPP, particípio passado do verbo principal. Professor, se eu tiver o particípio passado do verbo principal e antes vier o verbo have ou o verbo has, eu já estou sabendo. Aqui não tem para onde ser outra coisa, aqui é presente perfeito. Professor, por que é perfeito não é simples? Tempos simples só tem um verbo. Aqui eu tenho 2. Então não é simples, é tempo perfeito. E aí está resolvido. Dá uma olhadinha então. Se eu tenho presente perfeito, quando eu transformar do discurso direto para o discurso indireto, dou um passo no passado. Se no discurso direto é presente perfeito, no discurso indireto vai ser passado perfeito. Faz sentido, gente? Então, professor, eu vou alterar quem? O particípio passado? Não. O particípio passado fica na dele, ele não mexe. O PPP fica de boa, não mexe com ele, não. Tanto que ele nem alterou, ó. Had, mesma coisa, ele não alterou. Você vai mudar quem? Seu auxiliar. É o auxiliar quem manda no tempo verbal, gente. Verbo auxiliar só serve para uma coisa, para te ajudar, para te auxiliar. E ele auxilia com o quê, professor? Ele auxilia com o tempo, ele auxilia na forma negativa e ele auxilia na forma interrogativa. É para isso que ele serve. Nesse caso aqui eu tenho hadn't. Olha aí, ó. Hadn't. Por quê? Porque o tempo agora é o passado. No caso, como eu tenho 2 verbos e o segundo dele está no PPP,
particípio passado e ele tem a negativa, olha aí, ó. Not, negativo, então tá aí. Negativo do particípio, ou melhor, negativo do passado perfeito. Negativo do passado perfeito. 2 exemplos para a gente aquecer os motores, né, gente? 2 exemplos para a gente aquecer os motores. Então vamos lá, olha só. Isso nas orações afirmativas e negativas. Vamos falar então de interrogativas? Interrogativa é pergunta, não é, professor? Interrogativa é pergunta. Oração interrogativa vai trazer pronome interrogativo. Lembra deles? A gente pegou uma aula inteira só sobre pronomes interrogativos, gente. Lembra deles? Os famosos double H, aqueles que começam com WH, lembram deles? A gente falou do what, when, where, falamos de muitos. Eles são aquelas pronomes interrogativos que vão guiar a tua pergunta. É o como, quando, onde, por quê. Aí você vai ter que ter cuidado. Por quê? Porque agora, no discurso indireto, ele vai ser o teu conectivo. Conectivo, professor, dá uma olhada. Assim, ó. Julia asked me, what is your name? Olha aí, ó. A Júlia, opa, perceba. Agora eu não tenho mais nem o said, nem o told me. Esses aqui, olha só servem para a forma afirmativa e negativa. Na interrogativa, na pergunta, qual é, então, a palavrinha que vai nos ajudar? Asked. Perguntou. Então, a Júlia perguntou. She asked. Ela perguntou assim, qual é o seu nome? Como é que eu faço, então, gente, o discurso indireto disso? Assim, galera, ó. Julia asked me. Ela perguntou. Aí eu só faço copiar e colar, ó. What? Professor, e o verbo to be? Pessoal, lembra do verbo auxiliar? Lembra do verbo auxiliar? Ter o verbo auxiliar no discurso indireto interrogativo vai lá para o final. Vai lá para o final. Atenção para quem ele se refere. E vem a parte mais importante. Não esqueça. Todo discurso indireto dá um passo no passado. Sempre vai dar um passo no passado. Professor, eu tenho aqui what is, presente. Meu discurso indireto, então, vai para o passado. Se aqui no discurso direto é presente, no indireto, passado. Beleza, gente? Então, ela perguntou qual era meu nome. Só que no discurso indireto, o verbo to be vai lá para o final. What my name was. Beleza, gente? É assim que a gente faz perguntas indiretas. What is your name? She asked me what my name was. Beleza, gente? E aí, galera, olha só. Só explicando tudo isso que a gente vem fazendo. A fim de validar o discurso por o maior tempo possível, algumas mudanças, então, são implementadas. A gente já falou quais são as mudanças. Tempo verbal muda, o uso de advérbios temporais também muda. E, é claro, é adequação para um tempo passado. Beleza, gente? Basicamente, é isso. É adequação para um tempo passado. Porque discurso indireto vai dar um passo no passado. Sempre vai dar um passo para trás. Vai dar um passo no passado. Ok, gente? Eu trouxe aqui só a título de informação para vocês. A gente já viu isso aqui na aula passada. Eu queria mesmo ir para os exemplos. Porque é fazendo os exemplos que a gente vai conseguir dar uma olhada melhor. Observa só, então. Vamos para os nossos exemplos? A gente já viu, então, a interrogativa, mas eu vou dar mais um detalhe da interrogativa. Por vezes, a interrogativa, ao invés de trazer o seu pronome interrogativo, o WH, que a gente viu agora há pouco, às vezes ele não traz. Às vezes esse WH não aparece. Se a sua oração interrogativa vier sem esse pronome interrogativo, o que você vai usar vai ser o if.
O que é esse if? Esse if é o se, galerinha. É uma conjunção condicional. Vai me dar a condição. Como assim, professor? Condição? Quer dar uma olhadinha? Olha aí nosso exemplo, agora sem o pronome interrogativo. A Anne perguntou, will you travel tomorrow? Você vai viajar amanhã? Como é que eu faço discurso indireto? Professor, é pergunta. Se é pergunta, eu uso asked me. Olha aí. Ela perguntou. Galera, perceba que a pergunta que não começa com WH, olha o exemplo. Você vai viajar amanhã? É uma pergunta de sim ou não. É verdade? Se você vai, eu pergunto, você vai viajar amanhã? Só tem duas respostas possíveis para essa pergunta. Ou você diz que vai viajar, ou você diz que não vai. Simples assim. Ou você viaja, ou você não viaja. Por isso você usa esse se. Então, olha só. Ela está perguntando se você vai viajar ou não amanhã. Por isso o uso desse if, bem no meio da minha frase. Está perguntando se. Ou seja, a expectativa de resposta é o sim ou não. Beleza, galerinha? É para isso que serve, então, esse se. Vai marcar, então, a oração como uma oração condicional no discurso indireto. Em cima eu tenho o discurso direto. Logo abaixo eu tenho o exemplo do discurso indireto. Olha aí, então, ó. Eu vou pegar esse will e vou jogar ele para o passado. Professor, qual é o passado de will? É o condicional. É o would. É o meu condicional simples. Would. Então aí fica. Ela me perguntou, a Anne me perguntou se eu viajaria. Professor, e a expressão de tempo, a time expression, tá aqui, ó. Tomorrow. Tomorrow não é amanhã? Quando eu jogo para o discurso indireto, the next day, no dia seguinte. Porque agora eu estou fazendo uma nova transformação para o tempo, para acompanhar o meu would, que é o condicional. Beleza, gente? Então deu para ver aí alguns exemplos, mas tem mais. Como eu falei para vocês, é o típico conteúdo, galera, que quanto mais exemplos, melhor. Vamos ver então no imperativo. Professor, o que é uma oração que utiliza o modo imperativo? Lembra, imperativo é quando na sua frase, ao invés de ter sujeito, verbo e objeto, seu sujeito vai embora. Você não usa sujeito, você vai direto para o verbo. É verbo e complemento, verbo e objeto da frase. Esse é o modo imperativo. Usado para te dar ordem. Faça, vá embora, coma, desligue as luzes. Aquele é um exemplo de imperativo. Faça, ordem, comando. Professor, e como é que eu faço, então, as orações no modo imperativo quando eu transformo para o discurso indireto? Fácil demais, é só usar o infinitivo. Para quem não lembra, o infinitivo é a forma base do nosso verbo com o tozinho antes. Simples assim. To mais a forma base. Simples assim. Quer ver? Então, nós temos, então, no imperativo afirmativo, to mais o verbo. No imperativo negativo, not, porque é negativo, to mais o verbo. Simples assim. Vamos, então, para o discurso indireto. Dá uma olhadinha aí, ó. No imperativo. Aqui tem até a dica para vocês. E, professor, parece que na hora de formatar ficou aí uma cor diferente. Tá todo mundo vendo que imperative affirmative, eu tenho aí, olha só, tudo em vermelho e tem duas letras em preto. O T e o V tá em preto. Ó a dica aí, ó. Afirmativo, T, V. To mais o verbo. Olha aí, ó. Olha o bizu. Mom said stay here. Olha aí, ó. A mãe disse pro bebê, ó. Fica aqui. Sentou lá a criança. Fique aqui, não saia, não se mexa. Foi isso que a mãe disse. Esse aqui é um exemplo de discurso direto. Foi o que a mãe falou. Vamos para o discurso indireto? Professor, e agora que não tem mais nem o said, nem o told me, nem o asked. Agora eu tenho o ordered. Por quê? Porque ela ordenou, ela comandou, ela deu a ordem.
para ficar aqui. Ela ordenou para ficar, olha o infinitivo, to stay. To stay there. Professor, e agora ficou there, não here. Qual foi a diferença? Lembre sempre, do discurso indireto, você também vai alterar o seu advérbio, seja de tempo, seja de espaço. No caso aqui, eu tenho no discurso direto, ela diz para ficar aqui. No discurso indireto, ela ordenou para ficar lá, para ficar ali. Só fizemos essa troca. Isso no imperativo afirmativo. Vamos para o imperativo negativo. Olha o bizu de novo. 3 letrinhas agora em preto, hein? Negative, NTV. Not, porque é negativo. To, porque é infinitivo. E a forma base do meu verbo. Então ficou assim. Ó. A Liz disse, não abra a porta. Talvez ela tenha dito para uma criança, olha, eu vou sair aqui, mas você não abra a porta. Don't open the door. Olha aí, ó. Don't, com o meu verbo, sem sujeito, direto, don't open. E é imperativo negativo, tá, gente? Como é que eu faço, então? Do discurso direto para o discurso indireto. No indireto fica assim, ó. Liz ordered, de novo, ela ordenou, ela passou o comando na negativa. Not to open, tá aí, ó. Not to open. Por quê? Porque é uma oração imperativa negativa. E the door continua como tá, porque é o meu objeto. Não altero, deixo ele como está. Beleza, gente? Ufa! Vamos para o nosso test drive. Vamos testar, então, nossos conhecimentos. Dá uma olhadinha, então. Indique a alternativa, questão 1 do nosso test drive. Indique a alternativa correta. Utilizando a construção da reported speech. Olha só. A frase diz assim, ó, que o Charles falou. O Charles falou assim, ó, I will eat steak for dinner. Eu comerei bife no jantar. Tá aí, ó. E agora, o Ted vai me contar essa mesma mensagem, ó. Percebe que é a terceira pessoa que está me dando a mensagem? Discurso indireto. Olha o que é que o Ted fala. Charles disse, olha aí, o que foi que o Charles disse? Vamos ver. That he, professor, eu estou percebendo, ó, o he eu troquei pelo I. Troquei a primeira pessoa pela terceira. O verbo principal continua idêntico, olha aí, não mudou não. Então quem é que mudou, galerinha? Quem mudou foi o eu, ó. É isso que eu quero de vocês. Perceber esse will. Letra A, B ou C. Vai ficar willing com ing. Vai permanecer will ou vai trocar? Vai virar would. E aí, gente, o que vocês marcariam numa questão dessas? Pessoal, não esqueça. Na reported speech, no discurso indireto, você sempre vai dar um passo no passado. Show de bola? Professor, então, se eu tenho will, como é que eu transformo esse will dando um passo no passado? Ele vai se transformar em would. Show de bola, galerinha? Então, nossa resposta da primeira questão do nosso test drive é a letra C. He would eat steak. Olha aí, ó. He would eat steak. Professor, por que não? A letra A com ing, apareceu ing na primeira? Não. Se não apareceu ing na primeira, letra A não dá certo. Pessoal, sempre vai ter um passo no passado, não vai poder ficar igual não, gente. Letra B diz que vai ficar igual, não pode ficar igual. E a letra C é a nossa resposta. Vamos de questão 2. Essa agora vocês têm um tempinho para responder, viu? Mesmo estilo de questão, agora o tempinho para vocês responder. Vocês têm 2 minutos para responder a número 2. Tem a frase que a Linda falou e o Gil trouxe o discurso indireto. Como é que vocês preenchem esse espaço? Coloca aí para mim, por gentileza, a resposta. Meu querido professor mediador que está aí na nossa sala, por gentileza, ouve aí o que é que os colegas estão dizendo, o que é que nossos queridos alunos querem
marcar, o que eles marcariam em uma questão dessas, letra A, B ou C? Coloca aqui no chat pra gente, que daqui a 2 minutos a gente vai corrigir juntos, tá bom? 2 minutos na tela para vocês. E aí, gente, o que é que vocês marcaram? O pessoal aqui em São Francisco do Piauí tá marcando letra B de bola. Vocês concordam ou discordam do pessoal que tá lá em São Francisco do Piauí, ligadinho no canal Educação? Vamos responder juntos? Dá uma olhadinha, ó. Galera, perceba, sempre perceba que para o discurso indireto, para reported speech, vai dar um passo no passado. Olha só, a Linda disse, então, she. Beleza. Linda, sério, isso aqui você já sabe. Isso aqui é de praxe, não muda. Então não vai ter alteração nenhuma. O que é que importa aqui, meus verbos? São quantos? 2. Ela já esteve em Sydney. Ela já esteve na terceira ou na segunda. Segunda maior cidade na Austrália. Vamos lá, então. Galerinha, todo mundo percebeu que você tem 2 verbos? Maravilha. Se você percebeu que tem 2 verbos, você olha para o último e sabe que ele é teu verbo principal. E ele está no PPP. Particípio passado do verbo principal. Show de bola. Professor, se ele é o PPP, eu vou focar agora em quem vem antes. Show de bola. Quem veio antes é meu verbo auxiliar. Tem nem para onde ser outra coisa, não. Só tem um principal. Se tiverem outros 2, os outros 2 vão ser auxiliares. Se veio só um, ele é auxiliar. Não tem jeito. Galerinha, eu vou alterar meu principal? Não, principal é principal. Ele é quem manda, ele é quem dá a ação, ele não muda. Então a letra A não mudou, continuou been. A letra B também não mudou e a letra C mudou. Aí, ó, bem com ing. Elimina ela, tira ela daí. Tá errado. Letra C está fora do nosso páreo pela nossa resposta. Então eu estou entre letra A e letra B. E aí, galerinha? Pessoal, perceba sempre um passo pro passado. Se eu tenho have no presente, transformando ele no passado, ele se transforma em had. Cá estamos, então, com a nossa resposta, letra A. E eu risquei bem em cima, mas não tem problema, não. Eu apago. Pas problema. Tem nadinha.
Dá uma olhada, então, como foi que ficou? Linda said, ela disse que ela já esteve, olha aí, ó, had been to Sydney. Ela já esteve em Sydney. Professor, e por que não a letra B de bola? Por que não has? Galerinha, has também é presente, galera. E a diferença entre o have e o has, qual é, gente? A diferença é que o has é o presente da terceira pessoa do singular. Professor, mas está na terceira do singular, ó, é a Linda, é ela. Mas lembre-se que no reported speech, no discurso indireto, sempre um passo no passado. Show de bola? Quem acertou, marcou a letra A. Maravilha. Francisca Souza lá no YouTube, hein? Arrasou, marcou a letra A. Show de bola. Dá tempo de fazer mais uma? Dá tempo de fazer mais uma. Vamos na questão número 3 do nosso test drive. Mesma coisa, galerinha. Atenção no que é que vocês marcariam. Letra A, B ou C. Lembre-se de observar o tempo verbal da frase. Não esqueça do tempo verbal. Mesmo esquema. 2 minutos para a gente responder essa questão, tá bom? 2 minutinhos na tela. E aí, galerinha? O que é que vocês respondem na questão número 3? Diz aí para mim. Nosso exemplo agora fala do Jill. Olha aí, ó. O Jill disse assim, ó. I can't swim. Professor, swim é nadar. Beleza. E can't é a ideia de capacidade. Tá negativo. Ele não tem a capacidade de nadar. Ele não consegue. Ele não sabe. He can't. Então vai lá, ó. He said that. Aqui já tá. Todo mundo já sabe, né? Aqui não tem pra onde. Tá sempre aqui. He said that he. Professor, o verbo principal tá aqui, ó. Swim. Tá faltando quem? O can't. Professor, esse can't é verbo modal. Lembra disso? A gente trabalhou lá em agosto, mês passado. Verbos modais. Quando eu for fazer a minha reported speech, sempre um passo no passado. Letra A tá repetindo, ó. Diz que é a mesma coisa. Tá errado. Sempre dá um passo atrás. Não adianta. Tá a mesma coisa. Não é. Letra A tá eliminada. Estou entre letras B e C.
Galerinha, qual é o passado de can? Can, quando transformado para o passado, eu tenho could. Professor, mas está negativo, ó. Can't. Forma negativa, couldn't. Mesma coisa. Resposta correta. Letra B de Brasil. Will not. Não, galera. Will é marca de futuro. Nós estamos dando sempre um passo para o passado, nunca para o futuro. Nossa resposta, então, é a letra B de bola. Jill couldn't swim. Ele disse que ele não conseguia nadar. Ele me falou que ele não conseguia nadar. E aí tem mais algumas questões, mas aí, galerinha, nosso tempo já está chegando ao fim. Deu para a gente revisar hoje, então, sobre a reported speech, o discurso indireto, como é que você procede na hora de converter uma frase no discurso direto para o discurso indireto. Professor, eu sei que é difícil, como é que eu faço? Exercícios. Meus queridos, a dica é essa. Faça os exercícios. Temos mais uma aula disso, hein? Aula que vem amanhã, nosso sábado letivo. Reforço, que era a presença de todo mundo aqui. E aí, com com esses mais exercícios, certeza que a gente vai conseguir aproveitar ainda mais e conseguir aprender este conteúdo. E por hoje é isso, galerinha. Vejo vocês amanhã. Aquele abraço e até mais. Bye, bye. See you.